Que a graça e a paz de Jesus possa preencher o seu coração essa noite. É um prazer muito grande estar com os irmãos aqui na prestigiada escola Charles Spurgeon e meu coração fica muito alegre por poder compartilhar com vocês sobre um tema muito importante e que também aquece o meu coração, que é falarmos sobre teologia e piedade. Eu sou pastor na cidade de Campinas, na Igreja Presbiteriana Metropolitana, de onde eu trago também um abraço carinhoso da igreja e da comunidade a todos vocês. Sou pai de 3 meninos, marido da Juliana, professor de teologia no Seminário Presbiteriano no Sul, em Campinas, no Seminário Teológico Servo de Cristo, em São Paulo. Coordeno uma escola de teologia também online, que é a Escola Didascalia, e sou autor de 2 livros. O primeiro livro é E Deus Falou na Língua dos Homens, que é uma introdução à Bíblia. Eu falo sobre o que é a Bíblia, como ela foi escrita, os contextos do Antigo e do Novo Testamento, o período intertestamental. E outro livro, que é mais para os seminaristas, né? Grego Diário, 70 Estudos do Novo Testamento em Grego. Eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo no Salmo 139. Abra a sua Bíblia, por gentileza, no Salmo 139. Nesse primeiro momento e nessa primeira palestra, eu gostaria de falar com vocês sobre as motivações do coração no estudo da teologia. Ou seja, para que nós estudamos teologia, mas perguntar para que fica um pouquinho vago. Então, vou apelar para o coração de vocês e perguntar qual é a motivação do coração de vocês ao estudar teologia. E aquele que sonda os nossos corações é o Senhor. Aliás, estudar teologia é estudar todas as coisas que estão relacionadas a Deus. É como se Deus fosse o nosso objeto de estudo, seus atributos, a sua obra, a obra da Santíssima Trindade, aquilo que Deus faz em nós e também por meio de nós, a grande história da salvação e da redenção, a nossa expectativa final. E estudar sobre todas essas coisas é uma das maiores bênçãos que pode existir na nossa vida, porque nós estamos em contato direto com a fonte da vida e a fonte das informações úteis para a nossa salvação. Agora, o que leva você a isso? Você poderia escolher qualquer outro campo do conhecimento humano, não necessariamente teológico. E não faz mal você estudar qualquer outra coisa, porque tudo que nós fazemos é para o Senhor. O nosso trabalho é para o Senhor. E se nós considerarmos que trabalhar é nós nos colocarmos à disposição em serviço a Deus, ao próximo e à criação, onde nós estivermos, de acordo com as nossas vocações e de acordo com os nossos chamados talentos, tudo isso de alguma maneira glorifica a Deus. Mas quando nós nos colocamos a estudar de forma detida a palavra de Deus e estudar o campo teológico, nós precisamos tomar uma série de cuidados, porque o conhecimento e o manejo da revelação de Deus podem ser para o bem, mas, por incrível que pareça, podem também ser para o mal. Pode te fazer bem, e você pode ser instrumento para o bem e para a edificação de tantos irmãos que você tem contato, mas também pode te fazer mal e pode destruir a comunidade onde você está. Porque se a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes, a espada serve também para matar. E a teologia também, ao longo dos nossos 2000 anos de história, se serviu em muitos momentos para não glorificar a Deus, para servir de instrumento do mal
e não propriamente para o bem. A pergunta que eu gostaria de fazer para vocês é: quais são as motivações do coração de vocês ao estudar teologia? Então, eu gostaria de levá-los a pensar em algumas coisas diante de um Deus que, nesse momento, está sondando os nossos corações. E a palavra de Deus diz lá no Salmo 139, eu vou ler até o versículo 6, na Nova Almeida Atualizada. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por todos os lados e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não posso atingir. Oremos. Senhor nosso Deus, queremos colocar a nossa vida e o nosso coração diante do Senhor nesse momento. De forma que pedimos que o Senhor sonde os nossos corações e as nossas intenções e veja se há algum mal em nós, para que ao pensarmos sobre o Senhor, nas coisas do Senhor e diante do Senhor, nós não venhamos a perceber-nos como tirando vantagem de um conhecimento tão altíssimo que nós não podemos sequer imaginar a sua dimensão total e a sua profundidade. Que a reflexão de hoje, Senhor, sirva para que nós possamos ter a consciência de que estamos lidando com algo tão grandioso, tão santo, e que demanda de nós uma disposição correta para que aquilo que nós temos em mãos possa servir como remédio para as nossas almas e para a bênção e edificação da Tua igreja. Glorifica o Teu nome por meio do nosso trabalho hoje. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. O que move alguém ao estudo da teologia diz muito sobre sua saúde espiritual e vocação ministerial. Por isso, é preciso sondar o coração antes de sondar os livros. O Alistair McGrath disse isso. Nós somos tão ávidos por informação. Nós somos sedentos por conhecimento. Ainda mais num tempo como o nosso, em que a teologia tem se difundido de forma tão fácil, e isso é muito bom. Você pode ter acesso a informações que há 20 anos atrás, 20 não, há 10 anos atrás, você só teria acesso se estivesse em um seminário, matriculado e de forma presencial. Porque antes da pandemia nem tinha muito esse negócio de aula online, que já virou um padrão nosso hoje. Muitas informações, muito conteúdo. E de tão abundante serem as informações ao nosso dispor, nós de alguma maneira ficamos enfeitiçados pelas informações em si e esquecemos que as informações não são o centro do nosso labor teológico. Porque nós não estamos dissecando Deus sobre uma mesa, nós não estamos analisando analiticamente Deus e as suas funções. Nós fazemos teologia para nos relacionarmos melhor com um Deus pessoal e para que, por meio desse relacionamento, a minha vida e a do próximo possam ser edificadas. Antes dos livros, nós precisamos ler como está o nosso coração. Porque Deus não está lendo os livros de teologia. Nós estamos lendo os livros de teologia, certo? Mas Deus está lendo o nosso coração. E como as informações teológicas reverberam em nosso coração,
é aquilo que Deus está interessado em saber. Porque é aí que nós dividimos entre aqueles que somente se aproveitam das informações ou aqueles que vivem a plenitude daquilo que é descrito, ensinado por meio da teologia. Por isso eu gostaria de falar sobre 4 motivações comuns ao coração humano, quando o assunto é teologia e ciência teológica. E eu não vou falar de nenhuma dessas características apenas num âmbito negativo, muito pelo contrário. Mas eu gostaria que vocês pensassem nesses fatores em equilíbrio um com o outro, e não como motivação principal, e tampouco como a finalidade, mas como um processo. Vamos lá? Primeira motivação é a motivação intelectual. É a motivação mais fácil de nós discernirmos e de enxergarmos nos estudantes de teologia. Aqui, no primeiro dia de aula, chegam, sentam e ficam com os olhos brilhando para aprenderem, talvez, informações que eles não sabem. Talvez aprender a fazer um milagre, ou aprender a manejar as forças espirituais de algum jeito diferente. E tem igreja que ensina isso. Talvez você tenha vindo aqui com uma expectativa de eu falar algo do outro mundo, mas é do outro mundo, né? O que eu estou falando não é desse mundo, é de Deus. Mas não é exatamente do jeito que você às vezes quer que eu fale. Ou você quer que eu fale de um jeito tão profundo que nem mesmo você consiga entender. A motivação intelectual, ela é legítima. Ela é legítima, ela é necessária, porque fala da nossa vontade intelectual, cognitiva, lógica em compreender os aspectos da fé. E isso é um ponto muito importante, porque a teologia é feita com a cabeça também. É cabeça, mente, coração, alma, trabalhando juntos, com os dados, com a revelação a nós disposta por meio das Sagradas Escrituras de um Deus que se comunica e continua a se comunicar conosco por meio da sua palavra. Então nós precisamos saber ler, saber interpretar o texto, saber lidar com informações, concatenar ideias, mas a motivação intelectual não pode ser a única coisa a acontecer dentro do nosso coração, porque nós podemos transformar isso apenas num exercício de nós resolvermos curiosidade. Estudarmos por curiosidade. Procurarmos respostas por curiosidade. Curiosidade acadêmica, curiosidade espiritual. Temos um fascínio pela complexidade do pensamento cristão histórico. Queremos aprender a falar difícil também, para imitar aqueles que ensinam difícil. E nós nos enfeitiçamos mais pela forma do que pela essência. Nós ficamos impressionados com aquelas pessoas que ensinam bem, certo? E é uma bênção. Mas a sua motivação está onde? Em onde? De simplesmente reproduzir aquilo que você acha bonito? Ou você ter algo para além de uma simples motivação intelectual? Santo Agostinho, ele viveu metade da vida dele, a metade inicial, com uma vaidade intelectual muito grande que o levou a muitos lugares, o levou a estudar muitas coisas, para no fim, no encontro com Jesus, ele entender que a vaidade não tem um lugar apropriado dentro de um relacionamento sadio com Deus. Também que a motivação intelectual precisa ser muito bem calibrada com o aspecto da própria fé que nós professamos. Porque
Agostinho nos ensina sobre a fé buscando entendimento. A fé buscando um lastro racional. Porque é por meio disso que a fé é explicada de forma didática às pessoas. Sem ser pedante, sem ser chato, sem ser orgulhoso. A teologia é a inteligência articulando e explorando a fé revelada. A motivação intelectual é importante, mas como nós exercitamos isso é muito mais importante ainda. Nós praticamos a nossa intelectualidade com fé ou praticamos a nossa intelectualidade como um exercício de exaltação do próprio ego? Porque de teólogo com um ego maior do que a própria cabeça, nós temos e muito espalhados pelo mundo. O cuidado que nós precisamos ter ao lidar com a motivação intelectual é para que a teologia não se torne apenas um exercício acadêmico, mas uma ferramenta para conhecer melhor a Deus, um meio para estar mais próximo dele. No final do dia, Deus não vai te perguntar quanto a mais você conhece dele em termos de informação. No final do dia, o que Deus quer saber de você é se você ama ele acima de todas as coisas. A teologia tem te ajudado? Ou a teologia tem te tornado um crente chato? Sabe que crente chato a gente tem em muitos lugares, né? Mas crente chato é o seguinte, é aquele crente que acha que sabe de todas as coisas e menospreza quem ele acha que não sabe. Não, porque eu estudo na escola Charles Spurgeon. Eu li aquele autor. Eu sou isso, eu sou aquilo. E começa a viver alimentando essa sua vaidade. Dele saber mais que os outros, achando que o reino de Deus é igual ao mundo. No mundo as coisas prosperam dessa maneira, mas no reino de Deus, não necessariamente aquele que sabe mais tem a melhor espiritualidade. Às vezes aquele que sabe quase nada é uma pessoa muito espiritual, talvez mais do que nós, que achamos que sabemos, porque temos muita coisa na cachola, mas nós temos cérebros inchados e corações atrofiados. A teologia nos faz ter mentes grandes e corações maiores ainda. Se você é um crente que estuda teologia e o seu coração é menor do que uma semente de azeitona, em algum lugar está acontecendo um problema. E o problema não está na teologia, o problema está em você, que está estudando a teologia com a motivação intelectual desconfigurada, deslocada, errada. Sabe um monte de gente pedante por aí? Aquelas pessoas que se escondem atrás das informações, mostram aquilo que elas sabem, mas não mostram o que elas deveriam ser, mais amorosas, mais generosas, mais abertas. Não vamos deixar que a nossa motivação intelectual, que é justa, que é legítima, tome o nosso coração a nos transformar apenas em tecnocratas da teologia. O que Deus requer de nós não é saber manejar com perfeição dados, é entender o coração de Deus e viver segundo a sua vontade. Segunda motivação é uma motivação pessoal e existencial. Às vezes nós acessamos a teologia diante da necessidade de respostas diante a crises pessoais, dúvidas e questionamentos existenciais. Nós queremos estudar teologia para encontrar uma explicação
do que eu estou passando, ou para enxergar caminhos que podem se abrir diante de mim, para me enxergar melhor. E tudo isso, como eu disse, não é essencialmente mal. Porque ao estudarmos a palavra de Deus, nós estamos nos enxergando melhor. Calvino abre as suas institutas falando que na maneira ou na mesma proporção que nós conhecemos a Deus, nós também somos convidados a nos conhecer dentro desse conhecimento do próprio Criador. Agora, muito facilmente, como foi na motivação intelectual, nós colocamos o foco em nós, na nossa necessidade, e não na glória de Deus, não na beleza do Evangelho e não na supremacia de Cristo. Nós queremos coisas para nós. Queremos, de alguma maneira, satisfazer alguma necessidade existencial nossa. Queremos encontrar um propósito nas informações. Por exemplo, veja o exemplo de Jó. Jó era a pessoa mais justa do mundo. Mas Jó, ele não entendeu bulhufas daquilo que Deus estava fazendo com ele, certo? Entendeu nada. Não entendeu nada. E Jó morreu sem entender nada do que estava acontecendo. Quantas crises existenciais Jó teve? Naquele dia que a mulher de Jó veio falar assim: amaldiçoa o seu Deus e morre. Ouvir isso da mulher é dose, né? No dia em que chegaram, e numa tacada só, os seus 10 filhos. 10 filhos foram mortos. Todos os seus bens foram roubados. Jó buscou algum tipo de explicação existencial? Claro que sim. Mas o que faz o livro de Jó ser um livro especial é que, para além das perguntas de Jó e para além das expectativas de Jó, Deus responde de uma maneira totalmente diferente. Os amigos de Jó vêm para incendiar mais o coração de Jó, deixar Jó mais confuso. Aliás, os amigos de Jó tentam fazer uma boa teologia. E qual que é a boa teologia? Você está assim porque você deve ter feito errado. Então é a lei da retribuição. Deus é justo, Deus não trata mal, filho bom. Deus está te tratando assim porque você deve ter feito alguma coisa. Jó começa a fazer um monte de pergunta, mas na parte final de Jó, Deus não responde nenhuma daquelas perguntas levantadas pelas crises existenciais de Jó. Deus faz outras perguntas e responde a Jó, mostrando que, para além das nossas necessidades, para além de nós, existe a vontade de um Deus soberano que se estabelece. Então, estudar teologia não é você dar vazão simplesmente aos seus questionamentos existenciais e buscar respostas simples para problemas complexos. A teologia faz, às vezes, você engolir seco a ausência das respostas diante da certeza de um Deus que cuida de você, mesmo que você não saiba como isso acontece. A teologia nos faz olharmos para Deus com um maravilhamento, não porque todas as nossas perguntas existenciais são respondidas, mas porque o nosso coração inquieto encontra descanso em Deus. Jó diz, 42:5, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. Jó sabia teologia nos limites dele, mas agora os meus olhos te viram. A nossa teologia não pode ser enclausurada em nós mesmos, nas nossas expectativas, nas nossas certezas, nas nossas visões, nas nossas opiniões. A teologia
é um ato divino de nós nos amoldarmos àquilo que Deus estabelece como padrão. E isso dói fazer, porque nós precisamos deixar de sermos donos das verdades e passarmos a enxergar Deus como o Senhor absoluto de todas as coisas. A minha opinião teológica importa tanto assim? Quantas vezes nós não vemos nesse mundo polarizado, porque tudo é polarizado, né? Futebol é polarizado, política é polarizada, teologia é polarizada. Aí por nós discordarmos em algumas coisas com um irmão, nós já o jogamos no fogo do inferno. Agora, qual é o direito e a prerrogativa que nós temos de fazer isso? E no final do dia, diante de Deus, você tem tanta certeza assim que você está certo em tudo que você fala? Ou o seu coração descansa no seu entendimento, ou o seu coração descansa onde? No Deus que se revela. Nós não vemos com perfeição todas as coisas, um dia nós o veremos. Valorize esse relacionamento com um Deus muito maior do que as suas próprias expectativas. Veja que a teologia não é apenas fonte ou caixinha de promessa que resolve problemas diários da sua vida. A teologia te faz ter uma visão muito mais ampla da realidade, do mundo, da sua missão. Então, nós falamos da motivação intelectual, motivação existencial. Aqui, esse é bom, hein? Motivação vocacional e ministerial. Eu venho de um contexto onde os nossos seminaristas, muitos deles vão cedo para o seminário. Com 17 anos, as igrejas já mandam seus jovens para o seminário e às vezes nem o seminarista que chega tão jovem no seminário sabe por que ele está lá. E às vezes a gente escuta assim, eu estou no seminário porque eu vou ser pastor. Eu estou estudando teologia porque eu quero servir a Deus. Eu quero estudar a palavra de Deus com profundidade porque eu quero fazer aquilo. Agora, ainda que essas justificativas novamente sejam legítimas, realmente um pastor precisa estudar teologia? A minha pergunta é se a motivação vocacional e ministerial é o único propósito e motivo para alguém vir estudar teologia. Porque se ser pastor depende do estudo teológico e você estuda a teologia só para ser pastor, eu tenho lá minhas dúvidas se você vai entender de fato o que é teologia, a dimensão da teologia e o poder que tem a teologia dentro da vida ministerial sua, mas para além do ministério em outras partes. É lógico que nós precisamos nos preparar, e eu acho que vocês estão aqui para isso. Nós precisamos nos equipar para poder servir melhor a igreja por meio do ensino teológico, mas pode ser que o estudo teológico seja uma tentativa de autojustificação diante de Deus. Eu estou estudando teologia, então eu mereço fazer isso. Eu estou estudando teologia, então eu preciso de um posto melhor. Eu estou estudando teologia, então eu quero uma condição melhor dentro da igreja. Eu estou estudando teologia porque eu sou pastor e por ser pastor eu tenho contato quente com Deus. A teologia, quando enxergada dessa maneira apenas utilitarista e pragmática, ela perde um pouquinho, só um pouquinho, né, do seu sentido. Mas nós não podemos negar que a boa teologia é essencial para que nós possamos ter um ministério também relevante para as pessoas. Basta que nós tenhamos a visão no lugar certo.
Deus é o princípio e o fim de todas as nossas motivações, se vocês puderam ver até aqui. Ser pastor não é exatamente a motivação que leva ou deveria levar alguém para estudar teologia. Mas sim, ser um homem bem preparado. Sim, ser alguém que tem uma percepção mais aguçada do que outras pessoas na igreja para lidar com algo tão importante que é a palavra de Deus. Sim, deixar de nos auto-justificarmos por aquilo que nós fazemos, mas cultivar a humildade e cultivar em nós um espírito de servo ao aplicar os conhecimentos teológicos. E é isso que nos vai dar a humildade de, mesmo estudando teologia, poder servir melhor os irmãos. No mundo é assim. Eu estudo, eu sou autoridade, então ninguém discute comigo. Você vai discutir com o médico? Vai, né? Porque o médico sabe mais do que você. Mas quando nós analisamos para dentro do nosso contexto e dentro do reino de Deus, aquele que serve é o maior. Aquele que não ganha as disputas na tonalidade da sua voz, mas na retórica do amor. Paulo nos ensina isso. Carta de Filemon. Aquela carta que ninguém lê porque é tão curta que você passa 2 páginas e já passou a carta inteira. Paulo começa a carta falando: eu, prisioneiro de Jesus Cristo, a Filemon. E falando para Filemon: Filemon, é o seguinte, eu tenho autoridade para mandar você fazer e você simplesmente obedecer. Eu sou apóstolo, mas eu prefiro colocar aonde? Na boa vontade da sua fé e do seu amor, crendo que você fará muito mais do que aquilo que eu estou pedindo, que no caso é receber Onésimo de volta. Paulo era um bom teólogo? Que pergunta besta, né? Paulo era bom teólogo, né? E eu posso dizer com certeza que eu sou um mau teólogo, mas eu posso dizer também com certeza que Paulo era um bom teólogo. Paulo não deu carteirada baseado e amparado na sua teologia. Paulo transformou a sua teologia em ato de amor. Motivação vocacional e ministerial. Nós precisamos reconhecer que o estudo é uma responsabilidade espiritual perante Deus e a comunidade. Nós precisamos valorizar isso, mas nós não podemos dizer que a teologia é só isso. Muitas vezes na minha vida eu me deparei com situações em que eu estava sentado na minha biblioteca, cercado de milhares de livros, diante de demandas de irmãos que eu não sabia onde encontrar resposta. Onde, em que capítulo da teologia sistemática que você tem, você vai aprender a lidar com uma mãe que acabou de perder o seu filho? Calvino não ensina como fazer isso. Se a sua preocupação teológica é apenas estudar para ser alguma coisa, você vai cair na vala de um dia perceber que aquilo que você estudou vai ser insuficiente para a demanda menor que surgir na igreja. Vai quebrar suas pernas. Então a nossa motivação não pode estar concentrada apenas nesse fator. Quarta motivação, eu vou seguir rápido, né? Motivação polêmica e apologética. Ou seja, o desejo de defender a fé contra erros doutrinários ou ataques culturais. Novamente, ter uma motivação polêmica e apologética não é ruim. A história da igreja tinha muitos bons apologetas, muitos bons polemistas. Sabe qual que é o problema? É que a gente faz isso de forma errada e forma ruim.
cara quer defender a fé, mas não sabe nem a fé que ele professa e fica repetindo o clichê de outras pessoas. Assiste debate. É um show de clichê. É um show de bater em espantalho. Por isso que eu não gosto muito de formas de debate desse estilo, porque você não acaba discutindo ideias. Você quer ganhar o debate. E para ganhar o debate, você vende a alma. Precisamos defender a fé? Precisamos defender a fé. Mas nós não estudamos teologia apenas para essa finalidade. Nós não estudamos teologia para sermos leões que rugem. Porque nós podemos até rugir. Mas, se o nosso coração não estiver no lugar errado, o nosso exercício apologético, as polêmicas que nós levantamos, vai trazer muito mais dano à comunidade do que edificação. Porque nós vivemos hoje a tentação de transformar a teologia em arma argumentativa. Eu quero perguntar para vocês, me falem, qual é a obrigação que nós temos de ganhar todos os debates que nós participamos? Quem determina quem ganhou? Quer dizer que os crentes que foram mortos sem poder argumentar sobre a sua fé, eles estavam errados? Teologia não deve ser reduzida a um mero esporte intelectual ou a um mero campo de batalha. Batalha existe? Existe. Mas a gente está desperdiçando munição, talvez em lugares errados, de forma errada. Veja, nós tínhamos apologistas na história da igreja. Justino Mártir, um dos principais no primeiro momento da igreja, defendia a fé, mas defendia com equilíbrio, de forma serena, mas contundente, amorosa, porém incisiva. As pessoas sabiam do que nós estávamos falando. Chega o teólogo de primeiro ano de seminário e quer debater com um padre católico. O primeiro-anista não leu nem a Bíblia e nem o catecismo da Igreja Católica para debater. Vai dar certo um negócio desse? Lógico que não vai dar. Por isso que crente passa vergonha. Quando essa é a nossa principal motivação, veja que é uma motivação muito mais egolátrica do que aquilo que glorifica a Deus, porque a pessoa está muito mais preocupada em vencer o debate a qualquer custo. Por isso, nós hoje precisamos manter uma atitude que é comum dos cristãos em todos os tempos: respeito, humildade, mantendo amor nas discussões teológicas, avaliando continuamente nossas intenções para evitar o orgulho intelectual e o conflito desnecessário. Gente, conflito desnecessário. Não procurem sarna para se coçar de forma desnecessária. A vida já está cheia de preocupação. Não me arrumem mais outra sem necessidade. Se tiver necessidade, glória a Deus, que Deus o ajude e o capacite. Mas nesse mundo doido que nós vivemos, no mundo das mídias sociais, em que a pessoa está muito mais preocupada em falar algo bonito para ter um corte de Reels, estamos perdidos se o nosso coração não for trazido ao equilíbrio. Timothy Keller dizia que o evangelho está no centro, porque o centro é o lugar do equilíbrio. Quais são os perigos dessas motivações que nós falamos desajustadas? Risco de orgulho espiritual e de orgulho intelectual. De teologias desconectadas com a vida prática. Frieza espiritual. Gente, por incrível que pareça, tem teólogos que não oram.
Tem teólogos que têm o coração mais duro do que o coração do faraó. Teologia como meio de autoafirmação em vez de submissão. A teologia que nós aprendemos não serve para que nós imponhamos a nossa vontade sobre o outro de forma violenta, mas serve para que nós possamos servir o outro em submissão a Deus. McGrath diz: a verdadeira teologia jamais pode ser separada de uma vida de oração e humildade, ou seja, uma vida de piedade. Como que nós podemos cultivar, então, essas motivações de forma correta? Quando o nosso coração está centrado em Cristo. Porque o objetivo final da teologia é o quê? Conhecer, amar e servir melhor Jesus de Nazaré. Esse é o objetivo da teologia. O objetivo da teologia é isso. Se outras coisas estão no meio do caminho, como nós dizemos lá em São Paulo, tem boi na linha. Tem uma coisa errada. Tem algum tipo de interrupção indevida. Outra coisa que motiva o nosso coração e faz com que essas motivações que nós falamos entrem em equilíbrio, dependência do Espírito Santo. Ou seja, nós precisamos constantemente pedir orientação e discernimento espiritual. Paulo fala de um monte de dons, certo? Mas eu acho que um dom muito importante, que nós damos pouca importância, é o dom do discernimento. Discernimento de espíritos. E uma coisa final, prática devocional constante. Tem gente que estuda muito livro de teologia e não lê a Bíblia. Leu a teologia sistemática toda, mas não leu a Bíblia. Eu entendo que os seminaristas têm um monte de livro para ler, e tem que ler mesmo, mas tem que ler a Bíblia também. Ah, pastor, mas eu não tenho tempo. Bicho, se vira. Se vira ou troca de profissão. Porque nós não queremos você liderando o povo de Deus, não. Já temos pastores problemáticos demais para mais um. Então, se for para desistir, esse é o momento. Eu falo para os meus alunos do seminário, eu estou aqui para fazer vocês desistirem. Por quê? Porque as pessoas têm que ter uma mínima noção de seriedade do negócio. Que nós estamos mexendo com coisas espirituais, com vida humana. Já pensou um médico que estuda de forma deficiente e é colocado numa mesa de cirurgia? O que o mestre da palavra de Deus tem de diferente disso? Nada, é pior, porque o mestre da palavra de Deus que maneja errado a palavra, lança o coitado na vala do inferno. Prática devocional. Leia a Bíblia, faça oração, se quiser crescer. Salmo 139, 23, 24. Examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Porque a teologia importa. A verdadeira teologia molda o nosso caráter, nossa espiritualidade e a nossa prática ministerial. Então, o convite é que você possa fazer essa oração diante de Deus todos os dias. Senhor, examina o meu coração. Sonda-me, ó Deus. Conhece o meu coração. Veja se há uma motivação errada. E se tiver, manda brasa, Jeová. Manda brasa. Me ensina, me mostra. Manda o irmão falar comigo. Ou manda um anjo. Ou, se não der certo, faz eu tropeçar, bater com a cabeça no chão e entender que eu estou no caminho errado. Faz alguma coisa, Senhor. Dependência de Deus.
revisando constantemente as motivações, lembrando que a teologia é, sobretudo, um meio para glorificar a Deus e servir a igreja. Vamos orar? Senhor, queremos orar com o salmista. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Por Cristo nosso Senhor.